Olá, bem-vindos ao curso de Boca da Mata Redenção, baseado no livro de mesmo nome, de Boca da Mata Redenção. Eu sou o autor, Milton Pereira Lima, sou historiador, professor da escola pública e professor universitário. No nosso curso, vamos ter conteúdo, abranger conteúdo que estão no edital do concurso público da Prefeitura de Redenção. E antes de mais nada, muito obrigado por acessar o nosso canal Milton Estudo, por acessar esse curso. Então, como eu estava falando, veja aqui a capa do livro, publicado em 2013, de Boca da Mata Redenção, uma outra história, de 1959 a 1999, no qual eu apresento algumas especificidades, alguns detalhes da nossa querida cidade de Redenção, fica no sul do Pará. Muito bem, o início da cidade, temos aqui a imagem que faz referência a uma antiga placa que ficava na entrada, saída para Pau d'Arco, ou seja, rumo a Belém do Pará. Então nós temos 1959, começa então ali as primeiras migrações para a região aonde antes, veio a se chamar Boca da Mata, povoado Boca da Mata. Então nós vamos ter aqui o recorte histórico de 59 a 99, o período da formação das primeiras fazendas, dos primeiros núcleos populacionais, até o ano de 1999. Temos aqui a localização, uma parte mais geográfica. Nós vamos ter nesse curso algumas dicas. Então, nós vamos ter conteúdo aqui que fala dessa atualidade, que é o que está no concurso da Prefeitura. A atualidade, mas também temas que são da história e da geografia, referente ao município de Redenção. Então, nós temos os limites extremos do município de Redenção e atenção que eu não encontrei em algumas apostilas, essas apostilas que são vendidas aí no sinal de trânsito, em alguns locais, em frente de banco, não encontrei algumas características da cidade, algumas especificidades da cidade. Então, você tem isso no livro Boca da Mata, no meu livro, mas eu não encontrei isso em algumas apostilas. Então, muito cuidado, atenção. Quem comprou essas apostilas aí é melhor se certificar. Por exemplo, os limites extremos do município de Redenção. Ao norte, Redenção faz divisa com Pau d'Arco, nossa vizinha Pau d'Arco, aqui próximo aqui da cidade de Redenção. Ao sul, Santa Maria das Barreiras. Leste, Conceição do Araguaia. E oeste, Cumaru do Norte. Então, essas são as cidades limítrofes, as cidades com as quais a nossa cidade de Redenção, Redenção faz divisa. Então, nós temos também aqui a cidade de Redenção, fica entre as rodovias 287 e BR-158. Importante também marcar isso aqui, rodovias nas quais Redenção se situa. Coordenadas, importantes aqui as coordenadas geográficas, latitude 8, então 0,43 ao sul, longitude, então você tem aqui também a longitude, 50 graus, oeste, importante também altitude de 227 metros, população, então nós temos aqui a população segundo o censo atual, É claro que isso aqui é uma estimativa, eu creio que a população de Redenção supera esse número de 84,787 habitantes, Eu acho que a nossa cidade já beira 100 mil habitantes, Mas então o número oficial é esse, segundo o IBGE. E temos também a área territorial de 3.824 km².
Então, veja aqui no mapa, né, a localização, veja o estado do Pará, sua localização no mapa do Brasil, e aí você tem a localização da nossa cidade de Redenção dentro do estado do Pará. Um lugar onde na imprensa em geral se chama de sul do Pará, mas que vem sendo também chamado de região do Araguaia, né, o Araguaia paraense, denominação usada já inclusive pelo governo do estado do Pará. Hidrografia, isso é importante também, não vi essas informações aqui nesse material apostilado vendido aí nas esquinas dos sinais de trânsito, não vi essas informações. Então é importante, tem no nosso livro. Hidrografia, nós temos aqui na nossa região, na região de Redenção, três importantes rios que nascem ali nas terras dos Gradaús, né? Rios bem conhecidos pela população. Primeiro, o rio Salobro, né? Que está ali ao norte de Redenção, faz limite com o rio Maria, é importante, o rio Salobro. Segundo, o rio Pau d'Arco, é o rio mais importante aqui, que a população faz bastante uso na agropecuária, desse do rio Pau d'Arco, né? Dele também faz parte o Ribeirão Pau d'Arquinho, né? Então são dois rios bastante utilizados pela população de Redenção. E o terceiro, o rio Arraias, que faz limite com Santa Maria das Barreiras. Então, os três importantes rios, né, aqui com nascente na Serra dos Gradaús. Importante lembrar, hidrografia do município de Redenção. A Fundação de Redenção, então aqui é uma parte mais histórica do nosso livro, de Boca da Mata Redenção. É sempre lembrado, né, nos momentos em que se faz ali a lembrança, onde ocorrem as festividades, né, sobre a fundação, do aniversário de Redenção, né, 13 de maio, né, 3 de maio, data de aniversário da cidade, de 82. Então é sempre lembrado os pioneiros, né, sempre algumas personalidades são lembradas, pioneiros, outros chamam de desbravadores, mas claro que faz parte da nossa história também, né, pessoas anônimas, moradores aqui da nossa cidade. Redenção, então, teve aí, segundo muitas narrativas, né, a iniciativa de Vargas, Luiz Vargas, esse que veio a ser o segundo prefeito aqui em Redenção, né? Já nós vamos falar quem foi o primeiro prefeito. Então, algumas narrativas aqui muito presentes em periódicos, em livros, revistas da cidade, diz que Luiz Vargas comprou ou ganhou uma área onde viria a se formar um núcleo urbano, né? Então, havia pelo governo federal a divisão de terras aqui, né, um núcleo chamado GETAT, Grupo Executivo das Terras do Araguaia e Tocantins, dividindo as terras aqui. Vamos lembrar que estamos aqui ainda no período da ditadura militar, então o governo tinha uma visão estratégica, porque aqui era uma área ainda de guerrilha, 70 a 72. Então o governo militar tinha interesse tinha uma grande preocupação, uma visão estratégica em estar ocupando, em estar resguardando esta área aqui do país, de Marabá para cá, uma região fortemente militarizada na década de 60 e 70 até 80. Tanto é que há vários quartéis, né, militares aqui na região. Então a primeira sede da Prefeitura de Redenção, veja aqui a imagem, localizada ali na Avenida Santa Teresa. O prédio ainda existe hoje, mas não é o gabinete, né? Fica apenas a parte de tributos aqui na cidade de Redenção. Então veja a sede, Avenida Santa Teresa, antiga sede da prefeitura. Fundação de Redenção, o projeto inicial de Luiz Vargas Dumont era construir uma cidade, né, tendo como exemplo outras capitais planejadas, por exemplo, Belo Horizonte, uma capital de Minas Gerais, que foi uma cidade planejada, né? Também Goiânia, uma outra capital planejada, que veio a se tornar capital do Goiás. Então, seguindo esse exemplo, Redenção possui ruas largas, né? Então, a cidade que pretendia também ter esse desenho urbanístico seguindo o modelo de outras cidades, a exemplo de Belo Horizonte e Goiânia. Então, nos periódicos que traçam narrativas históricas sobre a cidade de Redenção, nós temos ali a narrativa que diz o seguinte: a expedição
né, reconhecida, chefiada por João Nanário Duval, proprietário da Fazenda Santa Teresa, né, que teria sido orientado, né, e depois organizado uma expedição de reconhecimento pela Propec, uma empresa de aerofotogrametria. Então, de posse desse conhecimento, de conhecimento da área aqui da área onde viria a ser a Fazenda Santa Teresa, em 1959, saiu do Goiás rumo ao Pará, auxiliado por alguns ajudantes, né, João Bueno, Ademar Guimarães, Cláudio Ferreira, Lima, entre outros, chegando à região, então, nesse período. Então, nós temos aí também a SUDAM, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, proporcionou a vinda de fazendeiros, né, ou seja, loteando aqui grandes áreas da região aqui, né, formando fazendas como Santa Teresa, como Santa Ernestina, Fazenda Pau d'Arco, né? Então, grandes áreas loteadas aí para esse proprietário, entre eles o agrônomo João Nanário Duval, Ademar Guimarães, entre outros, que são chamados de pioneiro, né, pela narrativa local. Então, nessa época também veio Luiz Vargas Dumont e Carlos Ribeiro. Então, Luiz Vargas Dumont vieram a conhecer aqui, né, a região, a Serra do Gradaúdo, seriam responsáveis, né, entre eles principalmente Luiz Vargas Dumont, articulação aí da criação da vila e depois do núcleo urbano, distrito e do projeto para a emancipação da cidade de Redenção. Então, na entrada ali, na saída para Pau d'Arco, né, essa placa, né, sejam bem-vindos à Redenção. Então, já muda o nome, já não se chama mais Boca da Mata, na cidade de Redenção. Então, contexto histórico, nós temos, então, em 1964, né, a ordem do governo central, do governo federal, era povoar para proteger. Por que povoar para proteger? Esse jargão do governo militar, porque havia foco de guerrilha aqui na região, a chamada Guerrilha do Araguaia, nas selvas paraenses, né, entre o Pará e o Tocantins. Então, essa era a preocupação. Então, o governo vai passar também uma ação do governo, pela SUDAM e pela GETAT, a lotear, então, essas terras. Em agosto de 1959, chegamos em Conceição do Araguaia, que é uma narrativa do Guimarães, né? Já tinha trilhas, aquelas florestas, aí contava-se com uma amizade com os indígenas. Partimos então do Ribeirão Porteiro, alcançando Boca da Mata, né? Ou seja, saindo de Conceição até chegar aqui na região que viria a se tornar a Redenção. Uma narrativa muito presente aqui em periódicos, onde é apresentado a história dos chamados pioneiros. Primeiros passos rumo à urbanização. Então, temos aqui um primeiro veículo, né? Poucos veículos na cidade, pouca urbanização. A cidade tinha uma característica totalmente diferente de hoje, né? Poucas casas, casas de madeira, ruas empoeiradas, ainda iniciando um núcleo urbano antes da emancipação política, antes da divisão de Redenção e Conceição, pois sabemos, né, que Redenção fazia parte do município de Conceição do Araguaia, assim como outros municípios. Outra parte importante aqui no nosso curso de Boca da Mata, sobre o conteúdo, sobre temas relevantes aqui da característica do município de Redenção, temos o clima e a vegetação. Então, qual é o clima, né, aqui da área do município de Redenção? É um clima quente e úmido, chamado clima equatorial. Temperatura média anual 32 graus, máxima é 37, mínima de 22, né? A umidade relativa do ar de 52% a 90%, períodos chuvosos de novembro a maio, né? Sabemos que o período chuvoso tem mudado de acordo com a mudança também do clima, né? Mas, em geral, essas são as características destacadas pelo IBGE com relação ao clima. A vegetação, né, de Redenção, da área de Redenção, município de Redenção, é a floresta ambrófila densa e floresta ambrófila aberta, segundo o IBGE. Vegetação secundárias, nós temos a capoeira
e nós temos savanas, cerrado. Então, a área de redenção é uma área de transição de vegetação. Nós temos aqui, então, algumas locais que vai ter matas, umas mais abertas, outras mais fechadas, e algumas áreas de cerrado. Então, já é um local de fronteira também de biomas, né, de ecossistemas. Marco da fundação. Então, nós temos aqui também agora um outro trecho mais histórico. Então, o lançamento da pedra fundamental exatamente no dia 21 de setembro de 1969, que era uma ideia, transformou-se na vila e depois no povoado, né? Transformou-se no principal centro de abastecimento da região. Redenção passa a ser um centro comercial, né? Então, em 1972 teve um fluxo, corrida através do extrativismo florestal, a exploração da madeira. Então, muita exploração da madeira vai trazer para cá uma série de imigrantes, né? Gaúchos, paranaenses, mineiros, goianos, nordestinos, vão vir para a Redenção, para cá. E nós temos aí Redenção elevada à condição de vila pela Lei 4.568, de 4 de julho de 75. A emancipação política administrativa, então, vai ocorrer em 82, né? Redenção vai se desvencilhar da centenária Conceição do Araguaia, então se torna uma cidade emancipada pelo projeto de lei 13 de maio de 82, através da lei número 5028, de autoria do deputado estadual Plínio Pinheiro Neto, importante. Então, as origens da cidade de Redenção, portanto, está na criação do povoado em 21 de setembro de 69 e depois com a emancipação em 3 de maio de 82. Bom, então aqui nós temos o primeiro gestor, o ex-prefeito Acelide Veronese, né, prefeito de 1982 a 1988. Então, aqui começa a história política, a história administrativa, cidade de Redenção. Prefeito Acelide Veronese, primeiro prefeito que concorreu às eleições e ganhou as eleições de Luiz Vargas, né, que concorreu ao primeiro mandato, mas perdeu para Acelide Veronese aqui na imagem. Então aqui nós temos agora Luiz Vargas Dumont, prefeito de 1989 a 92, então é de segundo mandato, a segunda gestão. Então, foi a cargo do famoso fundador da cidade. Então, entre aspas, porque há controvérsia, né? Mas ele veio a ser o segundo prefeito após o mandato de Acelide Veronese. Os dois primeiros governos, Acelide Veronese, prefeito, 82 a 88, fundação. Quais são as características desse período? Fundação de escolas, abertura de estradas, desenvolvimento de órgãos públicos, não havia. Então, cria-se toda uma administração pública nos governos de Acelide Veronese, né? Cria-se toda uma estrutura organizacional, né? Administração pública. E Luiz Vargas, de 88 a 92, muito carismático, né? Criou uma série de jardins na Avenida Santa Teresa, na Avenida Thompson Filho, na Avenida, a famosa Praça do Mogno, na Avenida Brasil. Ampliação de obras anteriores, abertura de estrada, estímulo ao comércio, criação de jardins, canteiros públicos. Então, algumas características aí dos dois primeiros mandatos, dos dois primeiros prefeitos. Acelide inaugurando a Praça do Mogno, ali na Avenida Brasil. Então, aqui na década de 1980, a inauguração de algumas obras por parte do prefeito Acelide Veronese. Luiz Vargas e Jader Barbalho. Então, nós temos aqui Luiz Vargas lado a lado com Jader Barbalho com a mão no ombro do Luiz Vargas, e sabemos que hoje o governador é Helder Barbalho, filho de Jader Barbalho. Então, história aí da política do estado do Pará em Redenção, fazendo parte aí, então. Ok, muito obrigado e bom proveito.